A Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Boa tarde, estamos começando mais um programa Vida no Trabalho. Nosso programa que hoje vai discutir qualificação profissional e preparação de eventos, tendo em vista principalmente a realização da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. E em pelo menos um desses eventos, a Copa de Futebol, a Fortaleza será uma cidade sede e é importante que a gente comece a falar um pouquinho sobre isso. E lembramos que o nosso programa é uma realização da Superintendência de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará, por meio do Departamento de Desenvolvimento Humano, que tem uma parceria com o NUTRA, o Núcleo de Psicologia do Trabalho, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. E para falar sobre esse tema e conversar conosco sobre esse tema escolhido para hoje, nós convidamos o professor Enéas Arraes, ele que é da Faculdade de Educação aqui da UFC, e teremos a colaboração mais uma vez, com muito prazer, do professor Cássio Aquino, professor, psicólogo, que é o coordenador do NUTRA, o Núcleo de Psicologia aqui da Faculdade do Departamento de Psicologia aqui da Universidade Federal do Ceará. Nós lembramos que os ouvintes podem participar do nosso programa, fazendo a sua pergunta, fazendo a sua observação, fazendo o seu comentário, pelo telefone 3366-7474. E pode acompanhar o nosso programa pelo site da nossa emissora, www.radiouniversitariafm.com.br. Boa tarde ao professor Enéas, ao professor Cássio. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos aqui para conversarmos um pouco sobre qualificação profissional e esses grandes eventos que se avizinham, né, e se estendendo um pouco mais sobre essa questão da formação e qualificação de mão de obra. Nós começamos, professor Enéas, pedindo esclarecimento. Qualificação ou capacitação? Qual a expressão correta quando falamos de formação profissional? Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Cássio. Boa tarde aos ouvintes da Universitária. A nossa área na educação, né, que a gente chama de trabalho e educação, dentro dela o nosso laboratório de estudos do trabalho, o LABOR, nós preferimos usar o termo qualificação. Por quê? Até no sentido etimológico da palavra, mais ligado com a questão de qualidade. Nós compreendemos que a formação do ser humano tem, na sua formação como trabalhador, um elemento que não pode se limitar à compreensão do trabalhador como instrumento de trabalho, como meio de produção. O trabalhador é um ser completo, o trabalhador, em sua vida plena de ser humano, ele tem uma necessidade também da expressão do lúdico, da expressão das relações interpessoais, do desenvolvimento de sua cultura, dos saberes no trabalho, mas de saberes também fora do trabalho. Quer dizer, ele tem uma vida de trabalhador que é mais ampla do que sua atuação como trabalhador empregado. Sua vida de trabalhador no sentido de que a gente compreende também como um ser de classe. Ele não é um personagem amorfo, ele não é um cidadão amorfo na sociedade. Ele tem uma classe, ele é um trabalhador, ele tem uma situação específica dentro da sociedade capitalista, e essa formação dele deve dar conta de toda essa complexidade que forma para o trabalho, que o capacita, e nesse sentido capacitação seria o termo estrito ou restrito, que o capacita para desenvolver uma atividade laboral, mas que forma o ser humano
dentro de uma perspectiva de trabalhador para uma inserção social, o que significa formá-lo numa compreensão técnico-científica da área com a qual ele trabalha, para que ele não seja um mero executor de tarefas, mas ele compreenda e possa, inclusive, na perspectiva de uma crítica social, dominar os processos de produção também, que o forme como um ser cultural, com acesso às manifestações culturais, que vão desde a manifestação de raiz, de nordestino, de cearense, mas com acesso ao ser humano universal, também abrindo portas para que ele possa compreender pintura, arquitetura, música erudita, além das manifestações regionais, e que possa também desenvolver o aspecto daquilo que nós chamamos do desenvolvimento da personalidade, né, as relações interpessoais, os processos de autoconhecimento. Então, a gente pensa qualificação como esse processo global, em que um ser humano, que é um trabalhador por sua inserção social como trabalhador, mas se forma no sentido da grandiosidade do gênero humano. Para nós, um termo preferível ao de capacitação, que é sempre mais restrito. Professor Enes, e quais seriam as expectativas para o senhor, como estudioso dessa área de qualificação profissional, em relação a esses mega eventos que vão acontecer aqui no Brasil, e um deles envolvendo mais de perto aqui o estado do Ceará, que é a Copa de Futebol de 2014 e a Copa e as Olimpíadas de 2016, tendo em vista essa questão da qualificação, né, porque abre espaço para a mão de obra esses eventos. Por sinal, e até entrando nessa molecagem de cearense, é melhor falar do Ceará mesmo do que da capital do estado, né, para a gente não dizer palavra de terceira divisão aqui. Me parece, Fátima, que a grande contribuição desses eventos é o fato de terem chamado a atenção para que nós, colocado no ponto em questão, esse problema da formação profissional especificamente, e da formação mais ampla, das necessidades educacionais mais elevadas que a inserção em alguns desses processos passam a exigir. É uma questão contraditória. O que é que eu vejo de contraditório? Por um lado, qual é o aporte positivo? O aporte positivo é que a emergência desses grandes eventos, e eu colocaria ao lado da Copa, né, Olimpíada, eu diria que no nosso caso particular do estado do Ceará, todo esse esforço de desenvolvimento industrial que se dá em substituição à economia agrária do estado, mormente, né, a concentração industrial que se pretende ou que se planeja que aconteça em torno do Porto do Pecém, com a siderúrgica e a refinaria, o que traria um polo metalúrgico e um polo petroquímico em torno desses dois grandes centros de desenvolvimento industrial, chamam a atenção para o fato de que nós não havíamos pensado, pelo menos não em termos de políticas, de planejamento estratégico, a questão das necessidades de formação dos trabalhadores no estado do Ceará. Nós nunca havíamos nos deparado com essa questão de uma maneira tão premente como se coloca agora, porque esses eventos, né, têm data, a Copa e a Olimpíada têm data, esse desenvolvimento industrial em torno do Porto não tem data, mas há uma perspectiva, e eles trazem a necessidade de formações específicas, aí num sentido mais estrito da capacitação, de setores muito mais amplos da força de trabalho, dos trabalhadores na região metropolitana, principalmente, mas em todo o estado. E esse é o aspecto bom, é que, pela primeira vez, nós vemos essas questões serem tratadas agora como necessidade de políticas, porque esses eventos se aproximam se não houver uma intensificação planejada de formação. Nós chegaremos à beira desses eventos com grandes necessidades na área hoteleira, na área turística, na área de receptivos, de transportes, entre outras questões, sem a devida preparação, porque é um público externo que comparece, tanto internacional como nacional, que comparece à nossa cidade e demandará, muito provavelmente, né, os grandes pontos de interesse turísticos no estado, e que precisam encontrar aqui pessoal capacitado que os possa receber.
Então, isso gerou toda essa discussão. O aporte industrial, que é mais de longo prazo, no Porto do Pecém, me parece que inicia-se a discussão mais planejada, mais estratégica da formação. Mas ainda me parece muito incipiente. O caráter contraditório que eu vejo é que, às vezes, esses eventos são mostrados como sendo a solução para questões como desemprego, ou como perspectivas de vida para a juventude, né, para os adolescentes, para a juventude que teriam emprego, mas a gente tem que lembrar sempre que é uma empregabilidade sazonal, é um emprego temporário, vai haver durante o período talvez prévio, alguns meses anteriores à Copa e até um mês depois, a mesma coisa para a Olimpíada, vai haver uma oferta muito grande de empregos temporários, né, principalmente nesse campo do turismo e dos eventos e das atividades que geram em torno da Copa e da Olimpíada. Assim, o mercado de trabalho ele é temporário, mas a qualificação que o profissional recebe visando o evento, ela perdura, né? Ela é permanente, não? Eu queria já fazer uma provocação um pouco que o Enéas coloca, voltando para essa relação entre qualificação, que ele definiu de forma muito precisa, em cima, inclusive, das políticas públicas, né? Ou seja, quando eu penso a questão da qualificação, eu deveria pensar não só a inserção desse trabalhador, mas todo esse cenário que gira em torno a essa inserção. Talvez seja isso que o Enéas está chamando a atenção e que eu gostaria de que ele explorasse um pouquinho mais, a questão da Copa, a questão das Olimpíadas, ela vai gerar, num determinado momento, essa qualificação, ela pode gerar essa qualificação, mas será que o Estado, vamos imaginar a questão do Estado, não vou falar nem da iniciativa privada, ela está conseguindo planejar o desdobramento desse sujeito que vai ser qualificado para uma utilização posterior? E eu complementaria, e há tempo hábil para isso, a Copa das Confederações é já no próximo ano, que antecede a Copa de Futebol 2014. Eu me preocupo com isso, Cássio e Fátima. Para além da questão do tempo, né, que nós já estamos realmente muito em cima, me parece que um planejamento nesse sentido do que o Cássio coloca, de que nós não estamos formando essas pessoas para um trabalho apenas durante o período do evento, mas nós temos que nos preocupar com a permanência desse processo, me parece que isso não é pensado. A meu ver, é muito difícil que isso seja pensado e planejado dentro dos limites de projetos de governo liberais. Em que sentido? É que a formação desse pessoal, que vai incluir um domínio de outras línguas, o que implica também um domínio cultural, né, da possibilidade de convivência intercultural, uma visão de mundo mais ampliada, que permita, né, que essas pessoas possam dialogar com os grupos que vão nos visitar, né, centrando esse foco agora na questão dos eventos. Me parece que pode ser desenvolvido e muito bem no sentido de ampliação cultural dos setores que recebem essa formação. A questão é que, passado esse momento, eles vão ser lançados novamente no desemprego. Esses empregos serão temporários. A solução para isso é a discussão, inclusive não apenas no âmbito local, estadual, mas no âmbito nacional, de toda a questão do emprego. Só há empregos, ou só se amplia significativamente a quantidade de empregos com a discussão de jornada de trabalho, com redução de jornada de trabalho. Só a redução do tempo de trabalho permitirá que haja mais trabalho, ou trabalho para todos. E me parece que dentro da perspectiva empresarial isso é um anátema. É proibido se tocar nessas questões, é proibido se falar em redução de jornada. Consequentemente, nunca haverá solução para o problema do desemprego. Essa conferência Rio+20, apenas como uma citação, nos mostra que a ideia de que nós teremos empregos para todos, criando mais indústrias, isso é absurdo. Isso é inviável para o planeta, é inviável como projeto de sociedade. Nós temos agora que pensar em como
como reduzir a quantidade de trabalho das pessoas para que nós possamos partilhar o trabalho, né? Isso aí, inclusive, é uma ideia interessantíssima de um genro do Marx no começo do século XIX, o Paul Lafargue. Ele diz: o trabalho tem que ser racionado como água num navio perdido no mar. Para que o pouco trabalho na sociedade, e que com o desenvolvimento da tecnologia se torna cada vez menor necessidade quantitativa de trabalho, possa ser partilhado. E aí, todos nós trabalhando 4 horas por dia, e todos nós, que a sociedade trabalhando 4 horas por dia, possamos ter mais tempo para a cultura, para o lazer, para as relações de amizade, para as relações familiares, para o desenvolvimento de práticas esportivas, corporais, que nos deem mais saúde, inclusive, e permitam uma melhor qualidade de vida. Essa discussão, eu diria que é a grande discussão de base da permanência de qualquer processo de qualificação. Ela precisa chegar na discussão de o que é que nós vamos fazer. Nós temos que reduzir a nossa jornada de trabalho para que possa haver trabalho para todos. Senão, esses jovens que serão qualificados, fatalmente será uma qualificação que vai ser dada para empregos temporários, e cairão uma grande massa de jovens, num certo sentido, super qualificados para as demandas permanentes do mercado do turismo aqui na nossa região, e que não terão onde se empregar. É por isso que o senhor usou há pouco a palavra nunca, porque aqui, quando se fala em redução, né, no âmbito do governo, quando se fala em redução de jornada de trabalho, né, ela é automaticamente, né, é uma coisa proibida, é uma proposta proibida, assim, como forma de aceitabilidade do governo. Eu vou Professor aproveitar Cássio. a deixa do Ernesto. O Ernesto está me dando muitas deixas aqui, a gente não vai conseguir esgotar hoje. Mas, assim, a gente sabe que dentro da estrutura da nossa sociedade, nós somos educados para o trabalho. Mas a educação, por exemplo, para o ócio e para o lazer, nós não temos, né? Você vai para as escolas, é muito comum, é tradicional que a gente seja voltado já para essa ideia de mercado de trabalho. Como equacionar um pouco isso? Porque, na realidade, essas mesmas pessoas, e a discussão que você faz, que foi muito divulgada na França, como, por exemplo, a redução, ou a ideia na Europa se chama o reparto do trabalho, né? Ou seja, você reduz o tempo de trabalho para que todos possam ter acesso a esse trabalho. Aí vamos aspiar um pouco o trabalho. Mas até que ponto a educação está comprometida, e aí eu estou usando a presença de alguém que é especialista em educação, com a educação que vai para além do trabalho, uma educação para o tempo livre, para o ócio, para o lazer, para o esparcimento de uma maneira geral. A meu ver, nada, Cássio, eu concordo com você. A educação continua presa, e a educação aí, podemos pensar o sistema, principalmente o sistema escolar, mas a educação vai muito além disso. A educação é também o sistema midiático. Então, a educação que nos vem do sistema midiático, da televisão, principalmente, que é ainda o grande órgão capitaneador, a grande nau capitânia da formação humana, né, nesse sentido do processo educativo social brasileiro, ela é voltada para o trabalho no sentido produtivo. Nós não temos uma formação para, eu diria, o que eu chamaria de atividades sociais, ou para o restante da praxe social humana, que inclusive poderiam ser um excelente campo de empregabilidade. Por exemplo, eu precisaria e preciso hoje reduzir ao máximo, né, o meu tempo de trabalho produtivo, porque eu tenho meus pais beirando os 90 anos, com doenças degenerativas, meu pai com Alzheimer. O cuidado dos meus pais me demanda um tempo enorme, né? Um tempo de aprendizado, mas um tempo para o qual eu não tive... Eu não fui preparado e não tive formação. A nossa formação deveria dar conta disso, até porque nós temos uma sociedade que envelhece. A perspectiva é que nos próximos 20 anos nós temos na faixa de 30% da população de idosos. Esses idosos vão demandar atenção, serviços, atividades com eles, que podem inclusive ser atividades remuneradas pelo Estado, como um serviço social, que seria um excelente aprendizado de humanização, a meu ver, social, para a juventude, para a adolescência, para a juventude, sanando problemas dessa sazonabilidade de empregos, ou das questões das demais políticas de desenvolvimento econômico do país, e mesmo como espaço de formação humana.
realmente, como o Cássio lembra, nada dessas questões ainda foi minimamente colocado em pauta na educação. As faculdades de educação em todo o Brasil, por exemplo, ainda não discutem a educação para a terceira idade. Nós pensamos a educação somente para as crianças. Nós estamos ainda dentro desse discurso, que foi o discurso do liberalismo da época do FHC, que escola é ensino fundamental para a criança. Depois, na época do Lula, já puxou para o ensino médio e superior, mas, basicamente, quando se pensa em escola, é para a criança. E o Estatuto do Idoso diz que o idoso tem direito à educação também. Então, os processos de formação permanente, que é lógico, uma formação para o idoso não é pensando mais nele trabalhar, ele está aposentado, é pensando nele desenvolver culturalmente, desenvolver o lúdico, a arte. E isso não é só porque é idoso, isso deveria estar na nossa formação ao longo de todo o nosso percurso, até para que nós, o centro, né, da nossa vida fosse a busca e a perspectiva de uma qualidade do viver. O trabalho sendo um dos aspectos dessa qualidade do viver. É porque quando ele estava no mercado de trabalho, ele não teve tempo para desenvolver essas outras atividades, explorar essas outras funções que fazem parte e devem fazer parte do dia a dia do homem, do indivíduo. Nós temos agora a participação do público, a nossa produção foi à rua e pegou algumas perguntas e nós vamos ouvir uma agora para o professor. E ela é relacionada à questão da Copa de 2014. Assim. Oi, eu sou o Carlos Tales, eu trabalho no ramo de vendas e eu queria saber que impactos positivos e negativos esses grandes eventos trazem para a economia local. Pois não, professor. Bom, Carlos, eu diria que no momento, quer dizer, ao longo do período do evento, o que vai acontecer é que nós teremos aqui uma população flutuante que eu vou chamar de turistas, né, de pessoas que vêm para a Copa e em torno da Copa vão visitar as praias do nosso estado, vão visitar os equipamentos turísticos, outros sítios que nós temos turistas além das praias. E o turista é sempre uma pessoa rica, né? Mesmo nós, quando viajamos nas férias, juntamos um dinheirinho, então a gente vai para qualquer lugar, vai para gastar. Sempre traz divisa. Sempre traz divisas. É lógico que essa população circulante, né, que vai estar na nossa área aqui, geopolítica, ao longo da Copa, vai trazer divisas, vai comprar, vai aquecer o comércio, vai aquecer, né, o setor dos hotéis e todo o circuito de trabalho que gira em torno dessas atividades. Então, isso é muito bom. O limite é que isso é temporário. Então, essa bolha, né, que vai acontecer de atividades, e que ela, no certo sentido, é antecipada em termos de expectativa, né, ela gera, talvez, ou ela pode gerar um deslumbramento que é falso. É um deslumbramento com uma situação como se aquela situação fosse perdurar. As próprias obras que estão acontecendo aí em função da Copa, né, o Transfor, a construção do estádio Presidente, a reconstrução do estádio Presidente Vargas, a reconstrução do PV já concluída, em obras agora o Castelão, o centro de eventos, eventualmente o aquário, que a gente não sabe ainda certo se vai chegar ao final ou não. Está nadando mas o projeto. O projeto está nadando. A expansão do transporte urbano, seja com o metrô de superfície, seja com sistemas de tram, ou transportes leves, essas obras elas chegam ao final, né? Após a Copa, elas provavelmente, o que aconteceu, o que não aconteceu ou será congelado ou vai andar num ritmo bem mais lento. Então, eu creio que o risco é só nós olharmos para esse tempo daqui até a Copa e um mês depois da Copa, sem percebermos que ele é um período delimitado, de uma maior oferta de empregos, de uma maior necessidade de ingresso de mão de obra, de uma maior circulação financeira dentro das atividades econômicas, que gera um pequeno boom, mas que vai ser seguido fatalmente de um período de um certo recesso, de uma baixa-mar, né? Se tem a pré-mar, né, aquela hora que a maré sobe, vai vir depois a hora em que a maré baixa. E a gente tem que ter consciência disso. Eu acho que o fundamental é isso, é que nós não nos encantemos demais com esse processo, sem percebermos que ele é
fundamentalmente um processo temporário. Ele não é um processo de desenvolvimento sustentável. Ele é um processo pontualizado de desenvolvimento temporário. Estamos apresentando pela Rádio Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje aborda o tema qualificação profissional e grandes eventos. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Universitária FM, a sintonia da Terra. Qualificação profissional e grandes eventos é o tema do nosso programa Vida no Trabalho de hoje, que conta com a participação do professor Enéas, aqui da Faculdade de Educação, que é do Laboratório de Estudos do Trabalho, que é vinculado à Faculdade de Educação, e do professor Cássio Aquino, coordenador do NUTRA, o Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia aqui da Universidade Federal do Ceará. Nós começamos esse segundo bloco tocando um pouco no discurso do governo, né? O que é que você, desde que o Brasil, né, conseguiu trazer para cá a Copa e as Olimpíadas, esses dois grandes eventos, que a propaganda governista, né, está presente como se fosse assim a panaceia, né? Como se fossem assim, eventos que conseguissem realmente trazer mudanças para o país em termos de empregabilidade, em termos de urbanização, em termos de transporte coletivo, moradia. Até que avaliação o senhor faz desse discurso do governo na ótica, né, dessa área que o senhor estuda, que é a qualificação e capacitação de mão de obra? Bom, para a gente dar conta da complexidade disso, eu acho que é importante reconhecer que há um impacto importante nisso, né? Efetivamente, esses eventos, principalmente a Olimpíada, veio muito em função de um novo patamar que o Brasil passou a ocupar no cenário mundial a partir do governo Lula, né? O Lula dá para o Brasil, não apenas pela virada que ele promove na economia brasileira, voltando a economia para o próprio povo, para o consumo interno, com isso, toda a dinamização que acontece econômica, acontece, a meu ver, basicamente a partir dessa virada. Em vez de estar voltados apenas para o consumo de elite e para exportações, o cerne do processo produtivo passa a ser movido pelo consumo popular. Essa é economicamente a grande virada do Lula, e a liderança do Lula a partir dessa consolidação econômica do Brasil e dos programas de distribuição de renda que ele promove, principalmente o Fome Zero, projetam o país como uma economia sólida no cenário mundial, e o Lula como uma grande liderança da primeira década do século XXI. A grande liderança mundial, o Obama, esse é o cara, aquela história toda. Em função desse reconhecimento e do peso que a própria personalidade do Lula assume no cenário mundial, que o Brasil consegue ser, ao mesmo tempo, em 2 anos consecutivos, nós teremos aqui em 1914 a Copa do Mundo, que é um evento realmente grandioso, e a Olimpíada, que é o segundo maior evento no mundo dos esportes, rivalizando com a Copa. É lógico que esses eventos, efetivamente, eu acho, trazem um aporte muito grande econômico. Não apenas pelo turismo, que vem e traz divisas, e isso vai ser um derrame de dinheiro aqui, né, vai ser um aporte significativo, mas pela necessidade que a projeção mundial midiática desses eventos tem de que nós façamos mudanças, mesmo que cosméticas, nos cenários urbanos das cidades que vão estar envolvidas nesse processo. Então, essas cidades, a gente todos nós, quando assistimos às últimas Olimpíadas, ou mesmo a Copa do Mundo na África, a pessoa vê aqueles estádios magníficos, em torno desses estádios as avenidas são tratadas. Então, eu diria que isso são sinais que não se perdem completamente. Mesmo que sejam esses acontecimentos das pequenas reformas urbanas,
processos como esse do Transfor em Fortaleza. Mesmo que aconteça em Fortaleza, mas não vão acontecer em Juazeiro, não vão acontecer, né, em outras cidades de porte médio do estado, ou mesmo em outras capitais como Teresina, São Luís, que não terão a Copa, mas eles lançam uma sinalização que também não é perdida, porque aquilo passa a funcionar como um referencial. Na medida em que, por exemplo, o Rio de Janeiro, por conta desse processo da Copa e principalmente da Olimpíada, o Rio de Janeiro, que essa semana foi reconhecido como patrimônio da humanidade, coisa que 10 anos atrás seria impensável pelo problema da deterioração urbana que o Rio vivia, com a violência, com o caos urbano. Então, todo o investimento que está acontecendo em revitalizar a área do Porto, do Rio de Janeiro, em pacificar, né, vamos colocar umas aspas aí, mas pacificar a questão da violência do tráfego junto às populações marginalizadas, né, nas favelas. Uma nova compreensão urbana que surge em torno disso também, porque antes a ideia era erradicar as favelas, era passar um trator, tirar as favelas, mandar as populações para as periferias ainda mais distantes, em conjuntos habitacionais, o mais das vezes extremamente desumanos, além de distantes, inóspitos. Agora a ideia é que se crie condições melhores de vida para as populações em seus próprios locais. Então, dentro da favela, como levar água, como colocar um bondinho para que as pessoas possam subir sem ter que subir um morro todo, né, usando somente os pés, bondinhos, teleféricos, equipamentos urbanos nessas favelas. Esse exemplo do que ocorre no Rio, ele passa a ser um exemplo nacional. Então, as outras cidades começam a ser tensionadas no sentido de que resposta nós vamos dar também aos nossos problemas urbanos e sociais, como foram dados ou como se tentou dar com investimentos no Rio de Janeiro. Em São Paulo a gente conhece menos isso, né, mas pelo menos eu conheço menos. Mas Recife, eu sei que faz um esforço muito grande também. Aqui, a nossa própria cidade, eu acho que houve um esforço muito grande, né, durante essa última gestão na questão da habitação, né, na transformação de habitações de risco em habitações minimamente humanizadas, com melhor estrutura de vida, né? Eu acho que isso fica como um sinal, não resolve os problemas da sociedade, mas aponta para o fato de que esses problemas são solucionáveis, se houver um interesse político nisso. E aí cabe a nós, né, como população, nos autoeducarmos para continuarmos com a exigência. Porque aqui o esforço e o dinheiro público despendido para melhorar essa estrutura durante a Copa e a Olimpíada, por que não continua? Por que esse processo não continua até que nós tenhamos solucionados os nossos problemas, equacionados minimamente os mais graves problemas sociais dos grandes centros urbanos? Então, eles apontam para o fato de que é possível, sim. E cabe a nós, aí as coisas também elas nunca caem do céu. É preciso um esforço de organização política grande para exigir que esses processos tenham continuidade, né? Então, o discurso, lógico, o discurso dos governos, né, nos vários âmbitos, estadual, federal, municipal, vai no sentido de mostrar esses processos como já sendo a solução de todo o nosso problema social, às vezes até de uma maneira muito desvirtuada. Eu diria que esses acontecimentos, eles trazem aportes que são positivos, contribuem temporariamente com o equacionamento ou a redução de alguns problemas, e eles nos apontam o fato de que nós podemos ter solução para os problemas humanos, urbanos, sociais, educacionais, se nós tivermos a vontade política para isso. O que nos falta é vontade política, e a vontade política nunca é dos governantes, ela tem que ser do povo. Como, professor? Essa vontade política, né? Porque a vontade ele tem, mas o fazer políticas públicas é uma área estritamente governamental. Seria uma pressão, o senhor estaria se referindo assim, uma pressão social para que essas mudanças perdurem? Para entender melhor. Nós entramos num campo muito gostoso de debate, mas eu diria que eu compreendo assim, a política e o Estado, né, a partir da visão gramsciana, talvez um pouco complexificada até com Pulantzas e um pouco mais. Em que sentido? O Estado não é apenas o poder político público. O Estado é uma articulação dessas esferas do poder político público, governo, secretarias, poder legislativo, poder judiciário, com
as estruturas organizativas do que nós chamamos de sociedade civil. Então, essa articulação é que tece as políticas no sentido do planejamento para onde se quer que o país vá. E o povo participa muito pouco disso. E aí, esse processo nunca vai vir de cima para baixo, a meu ver. Nunca vai ser uma concessão das elites ceder espaço para o povo. O povo tem que conquistar, as classes subalternas, os setores de trabalhadores têm que conquistar seus espaços. E, nesse sentido, talvez a grande falta que eu sinto hoje é dos processos de formação do próprio povo. Quer dizer, nós tínhamos aqui uma igreja de esquerda nos anos 70, né, que através das SEBs, da Pastoral de Juventude, fazia uma formação de massa da juventude no sentido crítico da sociedade, de olhar, de conhecer sua própria sociedade, de compreender sua própria sociedade. Essa igreja foi silenciada. Os sindicatos que ao longo dos anos 80, principalmente, né, com o nascimento da CUT, tiveram processo de formação sindical, política fortes, hoje em dia abdicaram disso. Os partidos de esquerda que tiveram processo de formação, hoje em dia abdicaram dos processos de formação, trocando pela luta política na televisão, em troca, quer dizer, uma luta que é paga e controlada por marqueteiros, né, usando a palavra aí, popular, né, por um marketing que é desenvolvido por empresas e pago. Quer dizer, o trabalho político deixou de ser um trabalho de formação, de uma compreensão de mundo, para ser a mera disputa eleitoral. Então, me parece que nós estamos um pouco como aquele poema do Brecht, né? Ele dizia, parece que os caras tomaram as nossas bandeiras, eles estão cada vez mais fortes, nós parecemos mais enfraquecidos, não espere nenhuma resposta a não ser a sua. Então, o que é que eu procuro fazer, né? Ou nós, né? O Nutra, o Labor, a nossa área de trabalho na universidade, trazer para o debate das questões da educação, através da psicologia da educação, da sociologia do trabalho, da psicologia do trabalho, sociologia do trabalho, da área de trabalho e educação, o debate sobre essas questões da formação humana, no sentido de que as pessoas se possa ir gerando uma massa crítica que, a médio prazo, pode dar em algum movimento, pode movimentar algo, pode trazer transformações. Se elas vão acontecer ou não, a gente nunca sabe. Na realidade, é um pouco aquela história do evangelho, né? A gente trabalha como semeador. A gente sai para semear. Se as sementes vão dar fruto ou não, um é o que planta, outro é o que colhe. Professor Cássio. Aí, seguindo um pouquinho a ideia do Enéas, e já fazendo também uma provocação, na realidade, me parece muito que a gente tem, dentro de uma perspectiva histórica, referentes ou modelos de organização de uma sociedade. Mas me parece que o contexto da contemporaneidade ele se mostra muito mais complexo do que, na realidade, a gente trabalhou historicamente. Eu acho que o grande desafio para a gente, que seja no campo do trabalho, aí a gente fala das tecnologias que roubam os nossos tempos e, ao mesmo tempo, povoam esses nossos tempos, como é que a gente pode se deparar com uma realidade que ela, ao meu juízo, ela é profundamente obscura. Eu não tenho como estabelecer, inclusive preventivamente ou em termos de planejamento, como é que está se estruturando essa sociedade a partir, inclusive, vamos trazer a nossa reflexão no campo do trabalho. E aí a gente pode imaginar, por exemplo, você estava discutindo a questão das jornadas de trabalho. Existe uma dualidade muito forte. A jornada de trabalho sempre foi uma luta do trabalho desde o século XIX. Né, a redução da jornada de trabalho, que muitas vezes, quando era conveniente ao Estado ou às elites, era concedida. Vamos dizer, nos excessos de produção, sempre se concedeu isso. Em outros momentos, há uma retração. Hoje em dia, a gente até reconhece que houve, em alguns casos, algumas reduções dessas jornadas de trabalho. Mas, por outro lado, a gente vê um processo de intensificação profunda desse trabalho. E aí entra a questão da tecnologia, que a gente é acompanhado por onde a gente vai. Nós que somos da área docente sabemos disso muito bem. Os finais de semana que a gente teria, em princípio, de lazer, são ocupados por trabalho. Um trabalho que é remoto, que é virtual, que é controlado externamente. Como é que a gente pode pensar dentro da qualificação? Eu estou fazendo aqui um discurso que não sei se você vai conseguir responder. Dentro dessa ideia de uma qualificação, enfrentar essa realidade, que é uma realidade que é relativamente nova para esse trabalhador. E eu não sei se a gente está instrumentalizado para enfrentar isso. Eu acho que essa palavra final que você colocou é fundamental. Eu acho que nós não estamos instrumentalizados.
eu lembrava isso, você falando, eu lembrava que nos final dos anos 70, ou começo dos 80, passou uma série na Rede Cultura, A Era da Incerteza, uma série de programas com o economista inglês, o John Kenneth Galbraith, e o título era esse, A Era da Incerteza, que ele fala toda a incerteza do mundo daquela época, que para nós olhar de hoje parece de uma linearidade, de uma tranquilidade assim, né, paradisíaca. Nós vivemos hoje, eu acho, realmente um mundo de uma complexificação brutal de todos os aspectos da vida, e o trabalho não deixou de ser o trabalho, a cultura, tudo, né? Então, a primeira coisa, quando você estava falando aí, que me veio à cabeça foi me socorrer da poesia, né? O Saramago dizia que seria de nós se não fosse a poesia para lançar alguma luz sobre coisas que pensamos claras. E eu diria que nem claro eu penso, eu já penso escuro mesmo, essa complexidade toda. Mas o Tiago de Mello dizia que, como sei pouco e sou pouco, eu faço o pouco que me cabe, me dando inteiro, sabendo que eu não vou ver o homem que eu quero ser. Mas já sofri o suficiente para não enganar mais ninguém. Eu não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras. Então, assim, eu não pretendo dar respostas. Eu me preocupo com essa complexidade dessa situação que nós vivemos, e me parece, Cássio, e inclusive também, Fátima, em relação ao que você falou, né, dessa questão de qual é o espaço de formação disso, o Estado, me parece que efetivamente a solução ela vai cada vez mais se diluindo nas mãos dessa massa que ainda é politicamente amorfa, né, que é a massa da população mesmo, com toda a sua complexidade. Mas nós é que temos que dar respostas. Por exemplo, a formação, por muito tempo nós acreditamos que o Estado faria políticas sérias e críticas, e se nós colocássemos um governante de esquerda, ele estruturaria políticas decentes, críticas, e nós teríamos uma escola crítica. Hoje em dia, para mim, é muito claro que isso não é uma política de governo, isso é a formação dos educadores. Então, os caras se preocuparam. Na realidade, o sistema convive muito bem com a tessitura eventual, em termos legais, de políticas extremamente críticas, como é, por exemplo, a política por pró-jovem, que, se a gente for ler, é uma política avançadíssima, mas ela cai nas mãos dos educadores, e os próprios educadores estão movidos por suas próprias ideologias construídas pela mídia, nesse processo, né, de alienação brutal, né, da indústria cultural, cujo grande desejo é o consumo. Pronto, por aí resolve-se que nós temos uma população alienada. Então, em toda essa questão da complexificação do trabalho e da vida, me parece que só uma elevação assim, acentuada no nível de compreensão cultural, político, de toda essa problemática por parte das pessoas é que vai gerar uma forma que eu não sei como, mas de uma aglutinação de compreensão no sentido de um movimento progressista. Vamos agora a mais uma pergunta do público. Sou Melina, sou estudante, e eu queria saber se o governo pretende controlar os investimentos das capacitações que estão sendo ofertadas, no sentido de garantir que elas trarão retorno. Eita! Melina, a sua preocupação é extremamente importante. E agora, acho que é importante também que a gente compreenda que há coisas que não são... sobre as quais não se pode ter garantias, né? O que se poderia exigir, eu acho, de todo investimento público, era o máximo possível de uma publicidade de como esse investimento ocorre efetivamente, e da criação de possibilidade de mecanismos de transparência, no sentido de que o povo e as pessoas vejam o que acontece e como acontece. Eu acho que isso é o máximo que se pode garantir em qualquer procedimento governamental. Garantir que será efetivo, não há como, né? Realmente, na medida em que há uma grande massa de dinheiro de investimento público para a formação, ele é apropriado por instituições que têm tradição na formação e por instituições que não têm tradição e por instituições que serão criadas somente para ganhar o dinheiro a qualquer custo, dando cursos superficiais e, eventualmente, até burlando,
falsificando. Isso tudo acontece socialmente. O que a gente pode e deveria exigir é que em todo processo público houvesse sempre e cada vez mais a possibilidade de que o olho externo, o olho da sociedade, pudesse verificar o que acontece. Porque há também, a meu ver, não é o tema do nosso programa, mas a meu ver, uma compreensão equivocada de que se controla essas coisas com burocracia, né? Então, nós hoje vivemos submetidos a um controle burocrático, pelo menos aqui na universidade. Qualquer assinatura que a gente der é controlada por Controladoria Geral da União, Procuradoria da União, controle de contas. Há 1000 órgãos de controle que controlam as pequenas coisas, mas não conseguem controlar, pelo que a gente vê nas grandes reportagens nacionais, não conseguem controlar os grandes desvios. Então, não é a burocracia que controla e faz as coisas acontecerem efetivamente da forma como a sociedade desejaria que elas acontecessem. É somente o nosso olho. Então, nós também, que somos encantados pela mídia para passar um tempo, às vezes, exagerado diante da televisão, assistindo novelas ou a jornais que não nos informam além do trivial, ou assistindo novelas ou filmes que também não contribuem muito para a nossa realidade ou para a nossa elevação humana ou cultural. Se em vez desse tempo nós tivéssemos mais tempo, né, para nos encontrarmos uns com os outros, inclusive para discutirmos as questões sociais e verificarmos o que acontece nos nossos próprios espaços, tivéssemos um controle mais transparente sobre o que acontece nos nossos próprios espaços, eu acho que seria a melhor forma de garantir que aquilo que acontece com o nosso dinheiro, que é o dinheiro público, que é meu e seu, todos nós, tenha um bom uso. Somente nós podemos garantir esse bom uso. Professor Enéas, e qual seria o papel da iniciativa privada na qualificação, na capacitação da mão de obra, visando esses grandes eventos? E eu acredito que também a gente poderia colocar também, não só esses eventos, mas também empreendimentos e também o crescimento do estado do Ceará, o crescimento industrial, tem o Porto do Pecém, tem a siderúrgica, metalúrgica, né? que estão aí se expandindo e crescendo e ganhando espaço. Bom, Fátima, eu vou tentar não satanizar um setor assim, que é o da formação privada. Eu sou professor há 35 anos, né? Trabalhei em iniciativa privada, em escolas particulares, depois no setor público, né? Antiga escola técnica, Cefet, Universidade Federal. Eu percebo que, efetivamente, a formação humana, naquele sentido pleno que nós falamos, no sentido mais amplo de formação do ser humano, ela só é possível no setor público. Em primeiro lugar, porque o setor privado tem um controle ideológico muito forte. Então, o setor privado não trabalha com qualquer compreensão crítica de sociedade. O setor privado trabalha capacitando as pessoas para produtivamente e submissamente se encaixarem dentro do mercado, até porque se o trabalhador não sair submisso e produtivo, a empresa não vai querer e aquela empresa que dá capacitação não vai conseguir vender seus processos formativos. Então, num sentido mais amplo, a formação ela é pública. Agora, quando eu falei que não queria satanizar, é que enquanto nós temos ainda, né, nós não vivemos a sociedade, eu não vivo o homem que eu gostaria de ser, eu não vivo na sociedade que eu gostaria de ter. Na minha sociedade nós temos também que formar as pessoas para um trabalho que é um trabalho capitalista, empresas capitalistas que vão exigir pontualidade, horário, produtividade, senão ele não fica empregado. A questão é que essas pessoas sejam formadas compreendendo isso criticamente. Compreendendo, inclusive, o quão nefasto é um processo de trabalho baseado sobre essas características. Então, dentro desse quadro, eu diria em que o Estado ainda não tem a condição completa, porque não há uma estrutura posta para a formação geral acontecer dentro de Instituto Federal, por exemplo, que eu diria que é o melhor modelo de formação que nós temos, é o dos institutos federais, no qual os estudantes, além de terem uma formação científica
e cultural, né? Eles têm teatro, eles têm coral, eles tocam instrumentos, eles jogam xadrez, eles praticam esporte, então é uma formação bem ampla, né, dos estudantes ali. Eu diria que esses pequenos nichos ainda, que são mais temporários, podem ser ocupados pela iniciativa privada. Então, a iniciativa privada, me parece, não faz sentido criar um curso no Instituto Federal pensando na Copa. A Copa vem e a Copa vai. Então, não dá para fazer o concurso, formar professores, criar um curso de formação, por exemplo, de hotelaria pensando somente na Copa, porque a Copa depois vai e aí. O Instituto Federal fica com estrutura que não pode ser colocada fora, de professores concursados para aquilo. Então, esses processos temporários, me parece que a iniciativa privada poderia dar conta deles, desses movimentos que se criam e morrem em curto prazo. Me parece que é o espaço por excelência a ser ocupado pelo setor privado. Vamos a mais uma pergunta do público. Eu sou Verônica, sou estudante e queria saber se o incentivo aos programas de ensino profissionalizante se insere em uma política mais ampla de desenvolvimento social. Verônica, essa resposta devia ser dada por alguém do governo. Bom, o que eu vejo? Nossos governos, eles têm uma característica, e vou falar principalmente do governo que tece efetivamente as políticas para o país, que é o governo federal. Ele é um amálgama de visões políticas diferentes. Eu vejo dentro, por exemplo, dessa estrutura do governo federal, agora até um pouco menos claro do que eu via na época anterior do governo Lula, mas eu vejo setores de esquerda querendo fazer avançar o país, principalmente dentro de posições nacionalistas, de desenvolvimento autóctone, de autonomia do país frente ao grande capital internacional, mas, lógico, com setores capitalistas nacionais que participam, com setores do que nós chamamos de entreguistas, que não se preocupam muito com as coisas, com gente que só quer ganhar dinheiro. Então, é difícil, não há uma política assim, que tem uma coerência extrema, no sentido de eu dizer que nós pudéssemos dizer que as políticas têm intenção de efetivamente ter um vínculo da formação com a questão do solucionamento dos problemas sociais. Essas questões são tocadas em algumas políticas, não são tocadas em outras. Ao longo desses últimos governos que nós tivemos, principalmente depois da queda dos governos abertamente liberais, do PSDB, do Democratas, eu creio que houve uma mudança, um deslocamento no sentido de um maior respeito pela questão do trabalhador, do salário, das condições de vida dos setores mais pobres da população. Há uma preocupação com isso. Não quer dizer que essa preocupação faça com que as políticas estejam voltadas para a solução desses problemas. As políticas tocam nesses problemas. As políticas de formação, de educação, tocam essas questões, mas eu não acho que elas ainda são efetivas tentativas de solucionar as questões que historicamente nos afligem. Por quê? Porque isso é uma disputa social. Se os setores, no começo dos anos 2000, os trabalhadores estavam com seus salários, suas condições de trabalho tão aviltadas, que nós nos unimos para dar um basta nas políticas neoliberais, na medida em que nós melhoramos de vida agora, e o salário mínimo melhorou um pouco, e as condições de trabalho, em termos, principalmente de salário, para nós aqui na universidade, melhoraram um pouco em termos de estrutura, há uma acomodação. E a acomodação faz que, inclusive, os setores da classe trabalhadora que, no discurso oficial aí da economia, passaram da classe D para a classe C, eles passam numa perspectiva aburguesada. Eles se sentem agora classe média, pequena burguesia. Eles deixam, inclusive, muitas vezes de pensar como trabalhadores. Então, é um setor que, a médio prazo, politicamente, talvez vá até deixar de contribuir para o avanço do país e pensar conservadoramente. Estão preocupadas se pode comprar um carro novo, se vai poder pagar ou não a empregada doméstica dentro de casa e qual é o poder de consumo que tem. E não preocupado mais com os avanços efetivos no trabalho, na educação e na saúde pública.
Chegamos ao final do nosso programa Vida no Trabalho, que hoje abordou o tema qualificação profissional e grandes eventos, contando com a participação do professor Enéas Arraes, do Labor, que é o Laboratório de Estudos do Trabalho vinculado à Faculdade de Educação, e do professor Cássio Aquino, coordenador do NUTRA, o Núcleo de Psicologia do Trabalho, vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam, que nos ouviram, e informando que esse é o último programa da série deste semestre, o último programa Vida no Trabalho. Uma boa tarde, muito obrigada. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio Antônio Carlos Lima.